Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor de filosofia, especialista nessa disciplina, e vamos estar trabalhando hoje na aula, a aula 18ª, uma temática bem interessante que sempre tem caído nos Enem, que é sobre a lógica, E hoje vamos aprender um pouco sobre ela, o seu conceito e a contextualização na própria história, E por que ela serve tanto hoje, principalmente para nós brasileiros que usamos a linguagem portuguesa, Precisamos de lógica em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, para tanto, a gente vai ter que desenvolver um raciocínio lógico, dedutivo ou indutivo para poder formular o nosso pensamento, tá bom, pessoal? Vamos para o nosso texto, que é um texto de apoio, um texto didático, que vai nos conduzir por dentro dessa aula para poder ficar muito mais explicável, mais coerente, tá bom, pessoal? E aí o nosso texto vai estar aí, tá bom? Então, a lógica, o seu conceito, E também o seu contexto histórico. Então, a palavra lógica pode ser denotada tanto um conjunto de regras racionais, porque ela só vai acontecer dentro da razão, quanto para a obtenção de um conhecimento, em determinada área, como no caso da filosofia. Então, por exemplo, ela como ciência, ela nasceu dentro da filosofia, certo? E ela hoje é exercida em outras áreas, como no direito, na própria metodologia científica, É usado também muito a lógica. Então, ela é estudada, e estuda a validade das formas, das preposições linguísticas em matemática. Então, a própria lógica ela vai estar dentro da linguagem, não importa qual é o continente ou o país, e ela também vai estar dentro da matemática, porque a matemática também é uma ciência que usa a lógica dedutiva para poder elaborar a sua problemática e também trazer a resolução dos problemas, tá? A lógica, enquanto propriedade linguística, não se preocupa com a veracidade dos enunciados, mas com a validade formal lógica, ou seja, com a possibilidade do sentido das frases dada, por sua estrutura. Então, a gente vai avaliar, por exemplo, uma linguagem e vai ver se ela tem nexo, se ela tem sentido. Ou, por exemplo, se a gente colocar uma questão matemática, 2 mais 2 é igual a 6, não vai ter, não vai ser lógico, não vai ter coerência, Então, 2 mais 2 é igual a 4. Então, se uma estrutura de uma frase é correta, ela segue em um padrão formal correto, podendo dizer que a frase é logicamente válida. Na matemática lógica, garante a estrutura formal racional das equações e os demais elementos matemáticos, que, em algum modo, relacionam-se. Não podemos dizer que a lógica em si só foi criada, então ela não nasce por si só, ela nasce por uma necessidade. E aí quem descobriu a lógica, é claro que foi esse grande pensador aqui, Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que era um estagirita, que foi aí o mestre, o mentor do grande Alexandre Grande, o conquistador da Pérsia, tá? Então, com ele nasce a lógica. Suas criações diz respeito apenas à nomenclatura que ele deu ao estudo sistemático daquilo que era lógica. Então, ele formulou um estudo, esse estudo sistemático levou a hoje que nós conhecemos como lógica, a lógica aristotélica, também chamada lógica clássica, Destina-se com base em princípios racional e no silogismo. Quando a gente vê essa palavra silogismo, sempre a gente vai ter aquela ideia de que 2 mais 2 vai chegar a um resultado, a uma conclusão. 2 mais 2 é igual a 4. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos prosseguir para o próximo slide. Onde surgiu? Quem foi o criador? É claro que ele surgiu aí com esse grande pensador Aristóteles, certo? Esse grande pensador percebeu que a maior distinção entre os seres humanos e os demais animais é justamente a linguagem. Ele vai falar que o homem consegue se comunicar por conta das suas necessidades, dos seus medos, sua fome, a necessidade de se dizer onde é que determinado objeto está, de se comunicar e conseguir sobrepor os animais. Os animais não têm essa capacidade de linguagem
articulada como nós usamos a linguagem fonada. Talvez eles se comunicam por outras maneiras, pelo olhar, pelo cheiro, né? Mas eles se comunicam, né? Eles também têm a sua capacidade de evoluir. Então ele também notou que há uma estrutura linguística que deve ser observada para que os enunciados tenham sentido. Essa percepção fizeram com que o filósofo formulasse uma ciência capaz de entender e classificar os elementos que permitem os enunciados linguísticos com sentidos e validades, fundando a lógica. Seria conectar, né, conectadas de proposições onde o propósito da razão é outra. Preposição é um conjunto de símbolos e a linguagem imprime o pensamento do sentido. Exemplo, né, o nexo entre as preposições, junções entre duas ou mais coisas. Por exemplo, eu dei um exemplo agora há pouco, né, que 1 mais 2 é igual a 5. Isso aqui tem lógica, isso aqui está coerente, isso aqui é válido. Por exemplo, se eu dissesse assim, a Terra é redonda, certo? Essa é uma frase dentro da linguagem lógica, né? Porque eu estou colocando aqui, vamos dizer, 1, 2, e o resultado é que essa Terra é redonda. Agora é diferente se eu dissesse assim, redonda é a Terra, não teria lógica, certo? Ou é a redonda Terra. Tem lógica nisso? Tem sentido? Não tem, né? Então não é mais fácil a gente dizer a Terra é redonda? Então é isso por que serve a lógica, né? É para dar sentido na nossa linguagem, ter coerência, nexo, uma coisa juntar com a outra, fazer um cano e a gente chegar ao conhecimento. Tá bom? Então, lógica aristotélica. As investigações de Aristóteles acerca da lógica fizeram descobrir que todo o conhecimento válido emitido por enunciado deve respeitar 3 princípios. Tá? O princípio da identidade, que é o enunciado das identidades a serem dadas pelas coisas, ou seja, cada coisa tem um nome, tem um signo que representa. Aí ele dá o exemplo, A é A. Por exemplo, A é A. Então, se eu disser que 1 é 1, não vai mudar em lugar nenhum. 1 é 1 é 1. Embora tendo 1, agora se eu dissesse 1 mais 1 é diferente, que já vai dar um outro resultado, que é 2. O princípio da não contradição. Este princípio elementar diz que a identidade de algo não pode ser a mesma, a não ser que ela, ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Então, de certa forma, o princípio da não contradição diz que uma determinada palavra ela não pode ser, por exemplo, se eu disser assim, eu sou branco e sou preto, né, ao mesmo tempo, ou eu sou branco ou sou preto, não dá para ser branco e preto ao mesmo tempo, não tem como, né? Então, o princípio do terceiro excluído algo é e não é, e não há a terceira possibilidade. Pensando com base na identidade, na contradição, podemos afirmar que isto é um texto, ou não é um texto, não havendo outra possibilidade, tá? Então, o mais aceito por toda a sociedade, pela comunidade científica é o silogismo, né, que é a expressão máxima da lógica aristotélica. Silogismo é uma estrutura linguística dedutiva, baseada em premissa e em uma conclusão. Então, se eu tenho 2 premissas, o professor César é homem, o professor César é mortal. Logo, o professor César é mortal, tá bom? Então, se ele faz parte dos homens, ele é mortal. Beleza? Então, temos aqui exemplos, né, da lógica aristotélica. Premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Sócrates é homem. Conclusão, então, Sócrates é mortal. Então, nós temos a primeira premissa, a segunda menor e a conclusão. Então, todo homem é mortal. Sócrates é homem. O professor César é homem. Logo, Sócrates é mortal. Se eu for para a matemática ou para usar isso em símbolo, por exemplo, A é B, B é C. Logo, conclusão, né? C é A. Então, ele está intrínseco dentro de um conjunto. Se eu for trabalhar matemática, é claro que isso aí está dentro da lógica, tá bom? Então, a lógica também trabalha com lista de tabelas, pessoal. Por exemplo, aqui nós temos o P e o Q, faz parte do sujeito, do predicado, do verbo.
temos esse símbolo aqui que é a negação. Você está visualizando? Temos esse chapeuzinho aqui que significa conjunção lá na lógica, né? Para poder trabalhar os conjuntos, né, dentro da lógica para chegar a um raciocínio lógico. Temos esse Vzinho que quer dizer disjunção. Temos essa setazinha que simboliza condicional. Essa seta aqui que vai para um lado e para outro simboliza bicondicional. Esse V aqui, mais o F, que significa fórmula ou enunciado verdadeiro ou falso. Tá? Então, toda vez que você vê esse V, é verdadeiro. Toda vez que você vê F, é falso. Tá? Então, esses são os símbolos usados aí na lógica. Tá? Vocês fazem um print, use isso sempre quando vocês forem tentar resolver as equações de lógica. Não dá para a gente explicar com muitos detalhes, tá? Então vamos pular aqui, nós temos exemplos desses símbolos sendo usados aqui nesses banners, tá? Aqui vocês podem estar deduzindo, visualizando, tá? Eles seguem, aí vocês vão só printando para vocês quando estiverem fazendo aí uma questão de lógica do Enem, vocês saberem conhecer essa simbologia, tá bom, pessoal? Não vai dar para a gente explicar tudo porque o tempo é muito reduzido. Então, chegamos ao nosso exercitando, tá bom? Nosso exercitando vai dizer, há diversos indícios empíricos da evolução das espécies, alguns desses indivíduos são conhecidos, né, desde Darwin, tais como o registro fóssil, as variações entre indivíduos de uma mesma espécie e a distribuição geográfica das espécies. Outros indícios provêm de um estudo mais recente, notadamente genética. O conjunto desses indícios tornam a teoria da evolução mais provavelmente verdadeira que qualquer outra hipótese alternativa. Essa inferência, em que se parte do indício empírico, se conclui com a teoria ou enunciado geral, é comumente chamado de inferência. Logo, temos a alternativa A, lógica, né? Alternativa B, dedutiva, C, analítica, D, indutiva e E, biológica. Então, para essa situação aí que está falando sobre essa evolução, a questão é indutiva. Então, a ciência trabalha com a indução, não com a dedução. Então, ela vai trabalhando com essas possibilidades até chegar a um consenso, porque a ciência ela trabalha com a possibilidade da não contradição, ou seja, para uma coisa ser verdadeira, é claro que ela tem que ser falseável, quantas vezes for necessária, né? Então, pessoal, o professor César fica aqui, espero ter contribuído com você, com essa disciplina, com essa aula. Você pode estar acessando a plataforma Eduque e também lá no YouTube Aulas EAD, que você vai assistir a minha aula e de outros professores sobre essa temática. Muito obrigado e tchau!